E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula no nosso canal Matemática Integral. Iremos aqui iniciar o curso de sequências numéricas. Essa que é a nossa primeira aula. Eu sou o professor Alderi Júnior. Desde já, deixa o seu gostei, se inscreve aqui no nosso canal e abaixo faça os seus comentários. Roda a vinheta e vamos ao vídeo. Então pessoal, vamos iniciar falando sobre sequências numéricas. O que é uma sequência numérica? Na matemática, a sequência numérica ou sucessão numérica, ela corresponde a uma função dentro de um agrupamento de números. A gente traz aqui um exemplo. Nós temos essa tabela e ela relaciona o número de professores de uma determinada rede municipal de ensino nos últimos 5 anos. Então, no ano 1, tinha 31 professores. 2 anos depois, 33. Aumentou 2, né? No terceiro ano, 42. Aí nós tivemos um aumento já de 9. No quarto ano, 46 e no quinto, 51 professores. Então isso é uma função. É uma função que está num agrupamento de números. Então a gente pode observar que essa relação é uma função com o domínio 1, 2, 3, 4 e 5. Os domínios são os anos. E a cada ano dessa rede escolar tem uma quantidade específica, uma quantidade diferente de professores. Então a gente trouxe aqui aquele velho diagrama de Venn, né? Que a gente já está habituado, que relaciona os anos, a partir de quando começou a fazer essa contagem. Esse ano é o nosso domínio. E nós temos aí esse conjunto amarelo, que é o número de professores, que é o nosso contradomínio. Então, nós podemos perceber que no primeiro ano, que é claro, começaram a contabilizar, tinha 31 professores. No segundo ano, 33. No terceiro ano, passou a ter 42. No quarto ano, 46. No quinto ano, 51. Então, nós temos aqui uma função, pessoal. E de forma geral, uma função com o domínio dos naturais não nulos, que é o nosso caso, 1, 2, 3, né? 4, 5, por aí vai, ou seja, os naturais são 0, nós chamamos de sequência numérica infinita e uma com o domínio 1, 2, 3, que vai até n, ou seja, a gente conhece a quantidade, esse n pode ser um 50, ou seja, acabar no 50, acabar no 30, ou seja, tem um fim. Nós chamamos essa sequência de uma sequência numérica finita, ou seja, tem fim. Quando é o conjunto dos números naturais não nulos, o domínio é uma sequência infinita. E quando tem um fim, ou seja, tem um n, a gente conhece o n, nós chamamos de sequência numérica finita. Nós trouxemos aqui um exemplo. Os números naturais não nulos menores que 6. É um exemplo de sequência finita, porque nós sabemos quais são os números naturais não nulos e menores que 6, né? É o conjunto que tem o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, ou seja, apenas 5 elementos. Nós conhecemos a quantidade de elementos. Nós sabemos qual é o último termo dessa sequência. Então, essa é uma sequência finita. Não é? Uma sequência que tem um fim. E a sequência infinita é uma sequência que não conhecemos o seu último número. É uma sequência infinita que a gente não conhece a quantidade de números que tem. Então, os números naturais não nulos é um exemplo dessa sequência infinita, porque nós sabemos que eles começam no 1, né? 1, 2, 3, 4, mas a gente não sabe aonde ele para. Então, é uma sequência infinita. Certo? Esses 3 pontinhos, essas reticências, significa aí dizer que essa sequência vai ao infinito. Então, sendo A1, A2, A3 até AN números reais, a função f, que associa os números naturais não nulos, né, com esse asterisco, que é o nosso domínio, até os reais, que é o nosso contradomínio, tal que o f de 1 seja A1, aí o f de 2, que é a imagem, seja A2, a imagem de 3 seja A3 e por aí vai. A imagem de n seja a n. E esses 3 pontinhos para dizer que é uma sequência infinita. Nós representamos da seguinte forma. Certo? Então, esses elementos aqui
eles são as imagens, certo? Dos elementos do nosso domínio. Mas quem é o domínio? São os números naturais não nulos, certo? E quem é o contradomínio? São os números reais. Pode ser qualquer número. Então, nós agora vamos passar a ver muito esse tipo de situação. Nós representamos por A1, A2, A3, certo? Esse índice N aqui, ele representa a posição que o elemento está. Por exemplo, aqui ao invés do N, eu tenho um 3. Isso significa que esse A3 está na terceira posição, ou seja, é o terceiro número, é o terceiro termo dessa sequência. Esse A1 aqui indica que esse número específico, ele é o primeiro termo da nossa sequência. Então, esse índice aqui que está embaixo, ele representa o número, a posição do elemento nessa sequência. E a gente sabe, né? O A1 representa o primeiro termo, o A2 representa o segundo termo, o A3 representa o terceiro termo e por aí vai. O AN representa o enésimo termo dessa sequência. O termo geral. O que é um termo geral? Então nós vamos considerar uma função f, que vai dos naturais não nulos aos naturais não nulos, que associa a cada número do domínio ao seu cubo, por exemplo. Então nós temos aqui o A1. Escolhemos o 1, né, o primeiro termo dessa sequência dos naturais não nulos. Qual é o cubo de 1? É 1, né? 1 vezes 1 vezes 1 é 1. O A2 é 2 ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2, é 8. O A3 é 3 vezes 3 vezes 3, que é 27. O A4, 4 vezes 4 vezes 4, 64. Então, pessoal, a gente traz aqui o diagrama, né? Nosso domínio é natural não nulo e o contradomínio também. Então, quando o nosso domínio, nós tivemos o elemento 1, o x for 1, a sua imagem, que nesse caso é o A1, né? Vai ser 1. Quando nós tivermos o elemento 2, que substituímos, né? Ou seja, elevar o 2 ao cubo, nós teremos a sua imagem, ou seja, o A2 igual a 8. Quando nós tivermos o terceiro número, ou seja, o número 3, o seu cubo, o cubo de 3, o A3 vai ser 27. E o cubo de 4 é 64, esse vai ser o nosso A4. E por aí vai, certo? Então, pessoal, essas reticências, né, para dizer que isso aí vai continuar. Como é que a gente encontra o termo geral? Então, pessoal, é claro, isso aqui vai continuar, né? Então, nós vamos colocar aqui as reticências para dizer que isso vai continuar, certo? Vamos lá. Eu tenho o A1, ou seja, eu vou pegar esse índice e elevar ao cubo. Deu 1, tá certo? O A2, o N é 2. Então, eu vou pegar o N, que é 2, e elevar a 3, que dá 8. Aqui, eu peguei o índice e elevei esse índice a 3, deu 27. E aqui, o índice 4 foi ao cubo, que deu 64. Então, nós vamos agora achar uma formulazinha que nos permita calcular qualquer elemento dessa sequência. Permita achar qualquer elemento, qualquer termo dessa sequência, qualquer imagem, certo? Qualquer AN. Então nós vamos fazer isso. Vocês concordam comigo que esse termo geral vai ser um AN, onde esse N vai ser ao cubo? Olha, todas essas situações eu peguei o índice e elevei ao cubo e obtive a sua imagem, que nesse caso é o A1, nesse caso aqui o A2, que é o A3. Mas quem será a imagem do AN? É pegar também esse índice e elevar a 3, certo? Sempre nesse caso eu estou pegando o índice, o número que está embaixo, e estou elevando ao cubo. Então, pessoal, esse aqui é o nosso termo geral da sequência, certo? Isso nos permite calcular qualquer termo dessa sequência, quando a gente conhecer o valor de N. Então, por exemplo, se eu quiser calcular o oitavo termo dessa sequência, eu vou só substituir o N por 8, certo? E aqui eu vou elevar 8 ao cubo, né? É só isso. Então, seria uma fórmula, esse termo geral nos permite calcular qualquer termo aqui para o domínio e obtermos a sua imagem, que nesse caso vai ser um AN genérico, tá? A gente chama de enésimo termo. Lei de recorrência. Em alguns casos, nós conhecemos o primeiro termo, né? E conhecemos a sua lei de recorrência.
Aí a partir daí nós podemos obter os termos AN a partir dos seus anteriores. Mas como assim? Nesse exemplo nós vamos construir a sequência definida por essa lei de recorrência aí, certo? Nós chamamos isso aqui de uma lei de recorrência. Então eu tenho aqui, eu sei, né, que o A1 é 1, ou seja, o primeiro termo da sequência é 1. E eu sei que para obter o termo seguinte, o que é que eu vou fazer? Sempre o termo seguinte eu vou obter como 2 vezes o anterior, para o n que pertence aos naturais, onde esse n é maior ou igual que 1. Inicialmente eu vou colocar o n igual a 1. E eu vou substituir. Se meu n é 1, o AN menos 1 vai ser o A2, né? Porque vai ser n, que é 1 mais 1, ou seja, o A2. O A1 é o primeiro termo, o A2 é o segundo termo. Então eu vou obter o segundo termo a partir do primeiro termo. E eu sei que pela lei de recorrência eu só preciso, nessa lei de recorrência específica, multiplicar esse AN, ou seja, o anterior, por 2. Então quem é o termo seguinte? Quem é o segundo termo? É 2 vezes o primeiro termo. Quem é o terceiro termo? É 2 vezes o segundo termo. Quem é o quarto termo? É 2 vezes o terceiro termo. E por aí vai. Então eu sei o seguinte, que o A2 é 2 vezes o termo anterior, no caso o A1. E eu sei o valor de A1. Está aqui o valor de A1. O primeiro termo é 1. Então eu só vou substituir o A1 por 1. 2 vezes 1, 2. Agora vamos seguindo, né? Eu tenho agora o n igual a 2. Então o termo que eu vou encontrar vai ser o sucessor, ou seja, o A3. O A3 não é o A2 mais 1? Certo? Então eu vou encontrar agora o terceiro termo com base no segundo. E a gente sabe que pela lei de recorrência eu só preciso multiplicar por 2 o termo anterior e obter o termo seguinte. Nesse caso eu quero obter o termo 3. Então eu vou multiplicar o segundo termo por 2. O segundo termo a gente sabe quanto é, né? A gente acabou de achar. O segundo termo é 2. Então, substituir o A2 por 2, que a gente acabou de achar. 2 vezes 2, 4. E por aí vai. Vamos agora ao outro termo, quando n é 3. Quando n é 3, o AN mais 1 vai ser o A4. Então, eu vou obter o quarto termo a partir do terceiro. E a gente sabe, né, que nessa lei de recorrência eu só preciso multiplicar o anterior por 2, aí eu vou ter o seu sucessor. Então, o A4 é 2 vezes o A3. Certo? Então, o A3 a gente sabe quanto é. A gente acabou de achar. É 4. Então, eu vou multiplicar 4 por 2, que vai dar 8. E por aí vai, eu vou fazendo, certo? Por fim, vamos encerrar aqui fazendo o n igual a 4. Se o n é igual a 4, o AN mais 1 vai ser o A5. Né? Então, eu vou obter o quinto termo a partir do quarto. O quinto termo não é 2 vezes o quarto termo? Então só vou substituir, né? Eu sei o valor de A4, eu sei o valor do quarto termo, a gente acabou de achar, é 8. Então eu vou ter que o A5 é 2 vezes 8, ou seja, 16. Pronto, nós já temos a nossa sequência aqui, né? Nossa sequência é 1, que é o primeiro termo que ele informou na própria lei de recorrência. 2, o segundo termo que a gente achou, ó, a partir do primeiro termo. 4, a gente achou o terceiro termo a partir do segundo. 8, que é o quarto termo, e a gente achou a partir do terceiro. E 16, que é o quinto termo, e a gente achou a partir do quarto. Então a sequência é 1, 2, 4, 8, 16, e assim vai continuando, né? Porque é para o n maior ou igual a 1. Mas por que o n maior ou igual que 1? Porque essa formulazinha aqui só vai valer quando o n for maior ou igual a 1. Então trazemos aqui um exercício. Seja a sequência definida por AN, ou seja, um enésimo termo, igual a menos 3 mais 5n, onde o n pertence aos naturais não nulos, pede para a gente determinar o A2 e o A11. Então, pessoal, esse AN igual a menos 3 mais 5n é o nosso termo geral. E a partir dele nós podemos encontrar qualquer termo dessa sequência. Então aqui pede para a gente encontrar o segundo termo dessa sequência. É muito simples. O que é que a gente vai fazer? Eu tenho que o AN é igual a menos 3 mais 5n. Quanto é o A2? Ora, o n aqui vale quanto? Vale 2. Então, onde tiver n, eu vou colocar
o 2. Ou seja, o A2 é igual a menos 3 mais 5 vezes 2. Só substituir o n por 2. Vamos resolver, né? Fica menos 3 mais 10. 5 vezes 2 é 10. 10 menos 3, 7. Então, o segundo termo dessa sequência é o número 7. E pede aqui para a gente determinar o 11º termo, ou seja, o A11. Novamente, o único trabalho que a gente vai ter é substituir o n por quanto? Por 11. Então, onde tiver n, eu vou colocar um 11. Então, vai ficar o A11 igual a menos 3 mais 5 vezes 11. 5 vezes 11 é 55. 55 menos 3 é 52. Então, o 11º termo dessa sequência é 52. Esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa já o seu joinha, se inscreve no nosso canal e deixa o seu comentário. Até o próximo.